Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo. Estou tentando aqui responder algumas perguntas, tá? Mas eu nunca sei muito bem o que eu vou falar, então a hora que eu começo a gravar o vídeo aqui que eu vou buscando informação e vou sentindo aí o que vem. Então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa dentro dos assuntos relacionados, fiquem à vontade aí para me passar. Eu vou procurando dentro do meu conhecimento, das coisas que eu consegui buscar e respondendo aí os interessados, tá? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre senso de utilidade, e o que envolve também doenças metafísicas, psicossomáticas, enfim. Mas de forma bem resumida aí, a gente tem alguns propósitos para cumprir, né? Então a gente tem os propósitos mundanos, que é a gente se cuidar fisicamente, mentalmente. A gente tem o nosso método ou meio de sobrevivência, né? O nosso meio de prosperar também em vários aspectos. Mas quando a gente começa a se sentir inútil, as coisas começam a se tornar um pouco complicadas. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo de hoje é o que eu mais encontro por aí. Pessoas que acabam se deprimindo, pessoas que acabam tristes, ou que vivem adoecendo por alguns motivos que nunca descobrem. E isso normalmente tem a ver com o senso de utilidade, o se sentir útil para alguma coisa. Normalmente quando a pessoa começa a se sentir inútil ou não se sentir bem-vinda, não se sentir feliz com alguma coisa que faz, é natural que ela adoeça. Uma doença que está muito relacionada a isso tem a ver com problemas intestinais, tanto uma diverticulite, uma inflamação no intestino, isso tudo tem a ver aí com a energia do senso de utilidade, da gente se menosprezar ou se sentir para baixo. Isso tem a ver muito com problemas de intestino, com problemas de pulmão, às vezes também. Isso também está relacionado à medicina chinesa, tá? A MTC. Só que na MTC normalmente a gente fala da energia dos órgãos e o sentimento, né? A emoção que está correlacionada a eles. Eu já fiz um vídeo sobre isso, está aí no canal para vocês darem uma olhada. Então não é o foco eu falar com o viés de medicina chinesa, e sim com o viés de metafísica. Então, quando a gente entra no mundo da metafísica, tem uma série de materiais bons aí, vocês podem pesquisar livros que falam sobre doenças metafísicas, são muito legais, procurem aí. Eu não vou citar nome de autores ou nome de livros, mas vocês procurem nomes de pessoas que têm conhecimento prático e não só teórico e procurem estudar aí um pouquinho. Mas de forma geral, falando sobre senso de utilidade, há um tempo atrás eu dei uma palestra em um local e abordei isso e muita gente se colocou na situação e falou, não, Té, você falou exatamente o que eu sinto, o que eu estou passando e eu não sei o que fazer. É difícil a gente falar para a pessoa o que ela tem que fazer ou não, principalmente falando disso, né, de utilidade. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que trabalha numa empresa. Eu trabalho em empresa há muitos anos. Eu comecei a engatinhar um pouquinho nesse mundo de empresas quando eu tinha mais ou menos 14 anos. Tô beirando aí os 40, né? Tô na faixa dos 40. Então aí tem um pouquinho de experiência de mercado. Sempre trabalhei em empresas pequenas e hoje já trabalhei em empresas multinacionais. Trabalho em uma empresa muito grande hoje, não vou mencionar nomes aqui. Mas quando as pessoas passam a trabalhar, elas no início, né, principalmente ou na juventude, no final da juventude, ou já no começo da fase adulta, até os seus 25, 30 anos de idade, principalmente até os 25, é um mundo muito novo, então tudo é muito interessante, tudo é muito legal. Você está naquele gás de achar que sabe tudo e na verdade nem sempre sabe, né? Isso depende muito da maturidade de cada um, mas normalmente você está num gás diferente, que é a curva de maturação, né? É a curva ABC que a gente fala. Então a gente sobe, tem a curva de maturidade, depois tem a curva de declínio, né? Tem o crescimento, maturidade e declínio. E isso acontece tanto com o nosso corpo, isso estou falando de forma bem aberta, tá? É lógico que depende de pessoa para pessoa, de quem pratica certas coisas já minimiza isso, né? Quem faz aí práticas internas tem uma condição um pouco melhor nesse sentido. Mas de forma geral, para a grande massa, quando começa a trabalhar, tudo é muito lindo e novo. Quando passa aí dos 30, a coisa já começa a tomar um outro corpo, né? Quando a pessoa normalmente já está mais estável, já está construindo família, já está comprando
seu apartamento, a sua casa, já tem o seu carro, já tem as suas dívidas, já tem os seus compromissos financeiros, né, de forma geral. Então já entra numa outra curva. E aí é onde normalmente começam a acontecer os questionamentos. Estou feliz onde eu trabalho, estou feliz com o que eu faço, estou feliz com namorada, namorado, marido, mulher, filhos, emprego. Uma série de questionamentos começam a acontecer, porque a rotina ela é muito maçante e a rotina gera questionamentos, porque o ser humano não foi feito para viver sob rotinas, sobre o comer, acordar, trabalhar, dormir e repetir isso feito uma máquina. Não é a função primordial da consciência humana, e assim como muitas outras consciências do universo afora. Mas falando aqui do aspecto mais humano, a gente não nasceu para virar uma marionete ou um fantoche de um sistema que a gente sabe que é voltado do lucro para o lucro, e normalmente não se tem escrúpulos enquanto a isso. Se a gente voltar lá atrás na história para comentar com vocês, tá? Teve uma época aqui na Terra, em uma sociedade bem evoluída até, já comentei com vocês em outro vídeo aí sobre a época de Lemúria, a época de Atlântida, mas enfim, em idades de ouro da Terra, sejam, né, em épocas remotas ou em épocas um pouco mais recentes eu estou falando aí na casa de 12 mil anos. Então, numa das eras, comentando sobre a Atlântida, a forma como as pessoas se integravam à sociedade e achavam o seu meio era muito diferente do que é hoje em dia. Pra vocês terem um exemplo, as crianças nasciam naquela época, né? Elas não ficavam simplesmente vinculadas ao pai e mãe. Existia um senso de comunidade muito diferente do que a gente entende hoje em dia. Então, essas crianças nasciam, eram criadas pelos seus pais, pela sua família, né, de vínculo, mas tinham sua família de afinidade de propósitos também. Por quê? Existiam sacerdotes, né, que eram o equivalente a seres já iluminados, né, que já atingiram um nível de consciência alto, que olhavam para aquelas crianças e, a partir de certas faculdades, conseguiam buscar vamos dizer assim, no histórico espiritual da pessoa, né, nas várias encarnações que essa alma que estava encarnando já tinha, buscavam com elas afinidades que ela vinha experienciar naquela vida que ela estava começando ali naquela época. Então nascia ali uma criancinha, vamos imaginar que durante várias vidas dela, e o propósito de experienciar a vida aqui na Terra tinha a ver com música, por exemplo, vai. Então aquela criança desde cedo já era direcionada para que ela pudesse ir desenvolvendo aquelas faculdades que eram mais afins do propósito dela. O que é muito legal. Imagina, você nasce e uma pessoa já vai te orientando dentro dos diversos estudos e conhecimentos para que você possa se conduzir naquilo que você tem maior afinidade e que possa te ajudar a desenvolver certas faculdades, que faz parte do seu Dharma, do seu propósito, né? Seu propósito de alma e experiência aqui na Terra. Então isso ficou lá atrás, e eu achava muito interessante, né? Porque a comunidade criava e dava as condições, e dentre muitos ensinamentos da matemática, da ciência, da metafísica, da espiritualidade, das artes internas, das artes externas, cada um ia sendo conduzido ali para aquilo que era mais assertivo para o seu propósito. Hoje em dia a gente sabe que não acontece isso, e muita gente acaba simplesmente andando aí, caminhando com aquilo que vai acontecendo. É lógico que as mudanças, a gente sempre tem a ajuda, né, dos nossos anjos da guarda, guias, mentores, mestres, guardiões, enfim, de todos aqueles que nos acompanham no dia a dia, que vão nos ajudando ali, dando uma sopradinha no ouvido, mesmo que a gente não escute normalmente, e muita gente acaba não ouvindo a intuição, ou para quem tem faculdades abertas aí, literalmente conversando com os seus guias e buscando aquilo que tem mais afinidade, e acabam se afundando aí num mar de insatisfações. E aí é onde entra o senso de utilidade, que é a gente achar propósitos. É lógico que é muito difícil a gente achar um propósito, que a gente faça assim, nossa, eu amo o que eu faço, então esse meu trabalho deixou de ser um trabalho, ele é simplesmente uma coisa que me deixa feliz o tempo todo. Hoje em dia é muito difícil isso, ainda mais no cenário atual. Então a gente acaba aí trabalhando com coisas que nem sempre a gente gosta, simplesmente para sobreviver e não prosperar e se desenvolver em múltiplos níveis.
E não existe nenhum problema grave nisso, desde que a gente busque também meios de equilibrar essa balança, né? Então não adianta a gente trabalhar o dia inteiro com uma coisa que a gente não gosta e a hora que sai de lá enche o caneco com um monte de coisa ou sai falando um monte de besteira para extravasar. Na verdade a gente tem outras formas de buscar esse equilíbrio. A minha forma é a forma que eu me recomendo, e lógico a gente sempre buscar aí práticas internas de Qigong, de Yoga, de Tai Chi, enfim, não importa o método, mas pode ser uma natação, correr, andar de bicicleta. A gente tem que ter uma válvula de escape aí. Eu sempre cito artes internas, né? Quando eu falo artes internas, volto a repetir, é toda prática interna, independente de religião, filosofia de vida ou qualquer coisa, tá? É aquilo que você tem afinidade de propósito, que você se sente bem fazendo e que te ajude não só a extravasar a energia física, como acontece com os esportes, né? Que a gente soa, drena energia, deixa escorrer e transpirar toxinas. Mas quando a gente faz práticas internas, a gente está fazendo isso também, mas também a gente está expurgando energias, vamos dizer assim, espirituais, tá? Energias mentais, energias emocionais, psicológicas. É um trabalho um pouco mais integrado. E isso é o que eu entendo, tá? É a forma como eu conduzo, é a forma como eu vivencio isso. Então, quando a gente está no emprego, a gente se sente inútil. Quando eu falo emprego, pode ser uma pessoa que trabalha fora ou dentro de casa, isso pouco importa, ou pode ser num relacionamento. Se a gente se sente ignorado ou inútil, e a gente cada vez mais alimenta isso, é natural que o corpo adoeça. Porque a mente vai adoecer antes do corpo, né? Como eu já expliquei algumas vezes, tudo se desdobra do sutil para o denso. Então, antes de chegar na matéria física, matéria densa, o seu sentimento, a sua emoção já criou isso no plano astral, no plano mental, e daquele plano em diante ele vai começar a se desdobrar até se manifestar fisicamente. Então tem formas de a gente tentar eliminar a causa antes de chegar a se manifestar, seja de forma psicossomática ou literalmente energética. E existem N motivos, né? Não estou dizendo que toda causa de doença é isso, porque não é. Tem causas alimentares, tem causa ambiental, de poluição, tem causa energética, espiritual também. Então, os fatores aí são muitos. O que eu estou falando é mais do senso de utilidade, pensando em trabalho e em disposições mais humanas. Então, se você está no emprego que você não gosta de jeito nenhum, a primeira coisa que a gente tem que fazer, claro, é ver se a gente não gosta, porque a gente não tem afinidade com a pessoa que está ali com a gente, né, com o meio em qual a gente está, ou com o trabalho em si mesmo. Se é com o trabalho em si, se é com a função que você exerce, é lógico que a gente tem que buscar uma coisa que a gente tenha mais afinidade. Se o momento não é oportuno, a gente nem sempre pode escolher o que quer, né? Isso é o mais comum hoje em dia. Então a gente tem que buscar o meio de equilibrar isso e, em vez de ficar reclamando o tempo todo, procurar agradecer mais do que reclamar, porque é melhor ter um pouquinho do que não ter nada, né? Que é muito fácil quando a gente está empregado reclamar de tudo. Só que a gente esquece quando está desempregado, a não ser que você seja rico e tenha condições para isso, não é o meu caso, né? Pelo menos no momento. Então você não pode simplesmente sair atirando para qualquer lugar, falando um monte de besteira, porque a hora que você estiver desempregado, você vai estar ali numa situação em que qualquer coisa vai ser útil. Então você pode estar reclamando hoje, amanhã, você pode estar reclamando porque está faltando e não porque você está tendo. Então eu sempre falo que a melhor forma de a gente mudar o que a gente quer é com gratidão e não com ingratidão. Quando a gente manda a mensagem errada para o universo, é natural que nem sempre as coisas aconteçam de forma correta ou da forma como a gente precisa. Então se você quer mudar uma situação, comece agradecendo. Comece agradecendo pela experiência que você está passando, que pelo menos te mostrou que aquilo não era exatamente o que você pensava, ou que não é exatamente o que você tem afinidade. Então, quando você começar a agradecer e a sorrir um pouco mais, outras portas vão se abrindo. Porque se a gente está carrancudo, só fala besteira, fala merda o dia inteiro, só critica os outros, só critica o que faz, é pouco provável que você vai ser recomendado por alguém para uma outra empresa ou para uma outra pessoa. Menos provável ainda que alguém te leve a sério ao ponto de te dar um cargo melhor ou uma nova oportunidade, porque vê em você uma pessoa destrutiva, uma pessoa vampirizadora. Eu conheço muita gente no meio profissional que são vampiros sem saber.
falando vampiros no sentido de morder pescoço, ou vampiros energéticos no sentido espiritual, mas pessoas que se deprimem internamente e só resmungam e reclamam o tempo inteiro. E quando você senta do lado de uma pessoa dessa, é uma merda. Desculpa a palavra, mas é a forma para não falar uma besteira maior. Porque a pessoa, você senta do lado dela, ela começa a reclamar de tudo. E a não ser que você saiba selar o seu corpo para não haver essa troca energética, ou você saiba dar um chega para lá em outros níveis na pessoa, essa pessoa acaba drenando a tua energia. Tem muita pessoa que acaba drenando o plexo solar, né? A região ali do estômago, do fígado, do vaso pâncreas, que é onde vaza mais energia, que é onde a gente digere não só o alimento físico, mas digere também certas energias ali. Então as pessoas acabam saindo drenadas. Falam, nossa, estava conversando lá, estava numa reunião, estava numa negociação, saí de lá acabado. E às vezes não foi nem pela situação, não foi nem pela reunião ou pelo momento ali. Foi por conta das pessoas que estavam em volta, que estavam muito densas. E essas pessoas acabam acostumando a reclamar de tudo, né? Então reclamam, e acaba virando um condicionamento mental. Para desenraizar isso depois é difícil. Essas pessoas precisam de ajuda, né? Não adianta a gente também chegar e falar, ah, você é um vampiro energético, ah, vou acabar com você, não quero nem saber. Essas pessoas precisam de ajuda também. Às vezes nem sabem que estão daquele jeito. Conheço pessoas que acabam engordando demais porque reclamam demais. Isso é um fato, tá? Não estou falando que eu acho que é isso, estou falando que eu sei que é isso. Já tratei pessoas assim, de alguns meios, que a pessoa simplesmente ou engordava demais ou emagrecia demais, porque ela simplesmente reclamava o tempo inteiro de tudo. É natural que o corpo receba uma desordem energética, porque quando a gente está desequilibrado energeticamente, vai desequilibrar os órgãos do corpo, vai desequilibrar a energia, e é natural que isso vá se manifestar fisicamente. Se você não quer adoecer, comece mandando a informação correta para o seu corpo. Para quem nunca ouviu falar, pesquisem sobre o Dr. Emoto, sobre a pesquisa da água que ele fez. Já comentei sobre isso em outros vídeos. Então pesquisem sobre o estudo do Dr. Emoto, da manifestação do pensamento na molécula da água, na estrutura cristalina da água. Vocês vão perceber o quanto o nosso pensamento, o que a gente fala, interfere na matéria física, desde o centro molecular até a estrutura do nosso corpo. Dentro das práticas de alquimia interna, né, principalmente nas linhagens de Qigong, a gente fala que dá para mudar, inclusive, a aparência corporal simplesmente através do pensamento e da manifestação energética. Então a gente aprende aí no Qigong a trabalhar, a conduzir essa energia, para que a gente tenha um aprimoramento. Isso leva muitos anos, tá? Do mesmo jeito que a gente leva muito tempo para formar a nossa estrutura corporal, que se troca de tempo em tempo. Então a nossa célula, nossos órgãos, nosso corpo todo o corpo, 100% do corpo, ele é mutável. Então os nossos órgãos se regeneram, nossas células morrem e nascem o tempo todo. A gente troca literalmente o corpo inteiro de tempos em tempos. Pelas linhagens internas aí, tanto das linhagens de yoga como de taoísmo, de budismo e outras vertentes, eles costumam ensinar que entre 6 e 8 anos, então a média de 7 em 7 anos, a gente tem uma troca de personalidade energética e uma troca basicamente do corpo inteiro. O corpo inteiro já se regenerou, ou seja, já se transformou quimicamente e energeticamente. Então a gente tem trocas muito grandes de tempos em tempos ali. Normalmente esse ciclo de 7 em 7 ele é muito importante para as nossas disposições aí em todos os níveis, tá? Então esse senso de utilidade que eu estou comentando é justamente isso, a gente achar um propósito. Se esse propósito não pode se manifestar agora, ele vai se manifestar em algum momento, desde que a gente mande a mensagem correta. Eu sei que é muito difícil, eu sei disso, tem muita gente que deve estar fazendo assim para mim, né? Não é bem assim, eu tenho que trabalhar, senão eu passo fome, eu sei disso. Também tenho condições que eu tenho que ficar o dia inteiro numa empresa, ali 10, 12 horas por dia, mas mesmo assim busco o meu equilíbrio, eu tenho minhas práticas internas que eu faço praticamente todos os dias, se não todos, que é onde eu busco o meu equilíbrio. Eu gosto sim da empresa que eu trabalho hoje em dia, né? Mas já trabalhei em situações bem desconfortáveis, bem cansativas. O trabalho que eu tenho hoje é cansativo também, desprende muito, principalmente mentalmente, nas coisas que eu faço. Mas ainda assim eu busco levar lá para dentro aquilo que eu pratico para mim. Que essa que eu acho que foi a minha sacada, e eu estou passando
a minha experiência, tá, para vocês. Então, quem tiver afinidade aí, se quiser seguir ou tentar buscar algum propósito similar, o que eu tento fazer é trazer todo o meu conhecimento dessas linhagens, dessas coisas, para que eu possa trabalhar isso lá dentro também. Não estou falando vivendo o mundo da ilusão, tá? Sair dentro da empresa falando de espiritualidade, misticismo, metafísica, física quântica, de guias, mestres, guardiões, não é isso. Eu acho que tem pessoas e pessoas dentro de empresas, com certas pessoas a gente pode comentar umas coisas, com outras não. Até porque, infelizmente, por ignorância, muita gente tem preconceito contra aquilo que não entende ou não se afiniza. E aí depende da maturidade de cada um. Eu já falei sobre preconceito aqui e isso é muito... Para quem ainda carrega preconceito sobre qualquer coisa, começa a rever aí, porque não condiz com nada benéfico para ninguém. Mas enfim, até que você ache o seu propósito de alma, né? Vai caminhando, vai buscando. Se uma porta fecha, vai abrir outra. Mas eu falo assim, que o mais importante é a gente ser verdadeiro e transparente. A gente usa muitas máscaras o dia inteiro, isso é natural, tá? Todo mundo tem as suas. E é necessário que a gente tenha algumas para autoproteção, mas não é necessário que a gente se mascare para o mundo o tempo todo. A gente pode ser verdadeiro também, a gente tem que ser verdadeiro também. E o verdadeiro não tem a ver com contar mentiras ou não. Isso é outro papo, isso é outro assunto. Mas a gente ser verdadeiro com a gente e com o nosso propósito dentro do local que a gente está, seja o ambiente que for. Pode ser um empresário, pode ser um assistente, um estagiário, um executivo, um gerente, um analista. Se a gente começa a carregar a nossa verdade ali para dentro, a gente começa a transformar o nosso ambiente também. Comentei um vídeo também sobre a técnica do Ho'oponopono, sobre práticas internas dentro do yoga, dentro do Qigong, que você começa, a partir da sua própria vibração, a ajudar também a manifestar uma qualidade melhor de vida no ambiente que você está. Então as práticas internas ajudam nesse sentido também, porque elas vão abrindo certos caminhos e a gente tem que saber esperar. E também fazer, lógico e óbvio, a introspecção. A gente buscar sentar ali numa meditação e refletir, investigar se o que a gente está fazendo é realmente útil para a gente, para o meio, se a gente tem que buscar uma coisa melhor. E essa busca ela é contínua. Dificilmente a gente pode estagnar, né? A água parada apodrece, então o nosso corpo parado ele também acaba se prejudicando e acaba com certas enfermidades. E essas tristezas, né, essas sensações, elas vão prejudicar os nossos órgãos também e vão acabar nos dando um senso complicado. Como trabalhar isso hoje em dia? Não posso dar uma resposta única, nem tenho a verdade absoluta, ninguém tem a verdade absoluta sobre nada. Então, na verdade, a gente tem que ir sentindo ali, buscando a nossa intuição, na nossa introspecção, o melhor caminho para a gente seguir. E isso pode ser no meio profissional e pode ser no meio pessoal, tá? Eu vou tentar depois gravar um vídeo específico sobre casamentos, relacionamentos. Tem textos meus lá no Facebook falando só sobre isso. Já fui muito questionado sobre essa relação de casamento. Enfim, eu fiz alguns textos falando sobre isso, sobre relação familiar, que é bem complexo, tá? Isso não dá para resumir em um vídeo, e nem é a minha intenção. Mas de forma geral, se existe uma insatisfação contínua, ou a gente muda a rotina e a forma da gente se conduzir, ou a coisa vai para o brejo. Não tem o que fazer. E é normalmente sempre de dentro para fora. Raras vezes é de fora para dentro. A não ser que você está sendo humilhado, persuadido, manipulado, que é uma situação externa, né? E você tem que sair dessa situação de alguma forma. Nem que for um pouquinho de sofrimento, né? A gente colocar a cara para bater ali, mas sair da condição. Mas normalmente quando é interno, e é a maior parte das vezes, tá? É a gente mudar a nossa conduta, a nossa forma de ver o mundo e a forma de ver o meio. Se o meio está ruim e você acha que pode melhorar, em vez de reclamar, melhora o meio. De repente, pondo uma plantinha ali em cima da mesa, escutando uma música antes de chegar no trabalho, ou depois que sai do trabalho, ou durante o trabalho mesmo, você consegue uns minutinhos de silêncio ali, faça suas orações, faça os seus mantras, faça as técnicas que você conhece para melhorar o ambiente. A troca de energia ela acontece o tempo inteiro.
Quando a gente está no escritório ou na rua mesmo lidando com pessoas, vai existir essa troca energética e a gente precisa de aprender a se proteger e a irradiar a energia necessária para ajudar a melhorar aquele ambiente. Então, se a gente se sente inútil, busque um meio de ser útil. O senso de utilidade é o que nos mantém ainda aqui nesse mundo ativos e saudáveis. A partir do momento que a gente começa a ficar triste, se sentir inútil, o nosso propósito vai se perdendo. Por exemplo, tive um caso na minha família de uma pessoa já de idade que trabalhou a vida inteira, duro, pesado, tudo, fazia bico, pintava dali, consertava coisas dali, trabalhou em fábricas, enfim. Sempre teve uma condição humilde, mas trabalhou muito. Já chegou a determinada idade, né? Já não conseguia dirigir mais, não passou a andar de bicicleta e acabou sendo atropelado sem querer, lógico, depois se recuperou. Mas aí a própria família optou por tirar o carro, por não permitir mais que fizesse certas coisas. E cada vez mais foi ficando parado. E começou a se sentir inútil, no final das contas acabou adoecendo até o desencarne e deixar o corpo físico. A gente sabe que ninguém morre, né? A gente só muda de plano dimensional, a gente só sai de um corpo e vai para outro. Mas quando a gente já não se sente, já não tem mais um propósito de utilizar um corpo, aos pouquinhos alguma coisa acontece. Pode ser uma doença, pode ser algo súbito, e a gente começa a deixar esse plano físico. E cada um tem o seu momento, né? Cada um tem a sua hora. A vida e a morte, elas são simplesmente mutações, elas são complementos uma da outra, nenhuma é melhor do que a outra. As pessoas não precisam temer a morte nesse sentido, mas também não precisam desejar a todo custo sair desse planeta ou sair desse corpo, porque essa sensação de solidão, de abandono, tem a ver com uma desconexão e com uma falta de propósito. Então, quando a gente acha um propósito aqui na Terra, por menor que seja, pode ser ajudando uma pessoa na rua, pode ser cozinhando uma comida gostosa na sua casa, pode ser, de repente, fazendo um vídeo aqui, conversando com as pessoas, sentando num centro e meditando, indo numa escola de yoga, não importa. Pode ser em um terreiro de umbanda, numa igreja, não importa onde você está. Importa o que você faz com isso. Se você é uma pessoa que gera boas energias, se você é uma pessoa que ajuda as outras pessoas, que você beneficia o meio, automaticamente isso volta, né? Eu comentei no vídeo passado aí sobre essa troca de energia, sobre a troca de manifestação do pensamento. Então, aquilo que a gente plasma vibratoriamente, diretamente altera o nosso meio. Isso dá para provar, tá? Volto a repetir, procurem as pesquisas do Dr. Emoto. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês, se der tempo, se eu conseguir, eu vou mostrar isso na prática, com alimentos, que é a forma mais, ou com plantas, né? Que eu fico com dó de judiar de planta para mostrar essas coisas. Mas com alimento é um pouquinho mais fácil, porque dá para ver literalmente. Quem quiser, ó, falando aqui, façam aí em casa, tá? Não vou mostrar aqui não, pelo menos não no momento, mas se vocês quiserem, façam um teste. Mas tem que fazer certo, tá? Não adianta fazer porque, quero fazer porque eu duvido, vamos ver se dá certo. Faz com intenção pura e correta. É simples, tá? Peguem um pouquinho de arroz cozido ou uma maçã. Ou arroz cozido ou uma maçã, que é mais simples de identificar isso. Coloquem num vidro hermeticamente fechado, então tampem de uma forma que não entra bichinhos, né, mosquito nem nada. E um vidrinho com o mesmo alimento, tá? Pega uma maçã e corta no meio, ou pega um arroz cozido na mesma panela e pega a mesma quantidade, a mesma proporção, para também não virar falcatrua. Coloca num vidrinho, tampa hermeticamente, os mesmos vidrinhos, as mesmas condições do alimento. E um deles, escrevam uma palavra de amor, uma palavra bonita, coloquem entre as mãos, magnetizem em pensamento, intenção, depositem a intenção ali de mandar bons sentimentos e boas vibrações. Vibrem isso, por isso que eu falei, é importante a intenção. É a intenção que altera a estrutura física, a matéria. Então, se você deposita a sua intenção ali naquele alimento, de que ele vai ficar saudável, de depositar amor nele, vibra isso, deposita a intenção. E no outro vidrinho, escrevam palavras bem pesadas assim, e mandem sentimentos negativos para ele. Separa os dois vidros numa distância legal, tá? Não deixe os dois juntos, numa prateleira,
E todo dia vai lá durante 7 dias consecutivos e façam isso. Lembrem que o vidro vai estar hermeticamente fechado e na mesma condição ambiental. E depois verifiquem isso depois de uma semana que acontece com os dois vidros, com os dois vidrinhos, tá? E com os alimentos que vão estar dentro por consequência. Façam um teste aí, vocês vão entender o que eu estou falando na prática. Então esse foi o vídeo aqui falando um pouquinho de senso de utilidade. Eu acho importante as pessoas se sentirem úteis para que elas não adoeçam física, mental e espiritualmente. No mundo de hoje está complicado, eu sei disso. Falo por experiência, claro, né? Não estou falando o que eu acho, estou falando que eu também passo por situações bem complexas, como qualquer um. Mas a gente tem meios de se equilibrar aí, achando aquilo que a gente tem afinidade nesse mundo e nos outros mundos. Para mim, é sempre as práticas internas, né? É sempre um norte para mim. Mas eu procuro levar isso para a minha vida em todos os níveis. E é lógico que a gente também gosto de tomar meu vinhozinho, adoro tomar um vinho. Às vezes tomar uma cervejinha, comer uma besteirinha, isso faz parte da vida. Alguns venenos são essenciais para que também a gente não se torne sutil o tempo todo. Porque se a gente se torna sutil o tempo inteiro, é complicado viver nesse mundo, principalmente para quem vive em cidade. Principalmente cidades grandes, que é o meu caso, né? Então, para quem vive aí no meio que a gente vive, eu moro em apartamento, dentro de condomínio, trabalho em empresa com centenas de pessoas, então o meio que a gente está é complexo, é natural a gente se sentir às vezes meio para baixo, mas a gente tem meios aí de buscar esse equilíbrio e essa melhora interna para que o externo também comece a melhorar. Então, se você está nessa situação, busque os meios ali para se erguer e para se autoajudar também, né? A espiritualidade sempre nos ajuda, é só a gente se colocar à disposição e ouvir, aprender a ouvir. E esse ouvir tem a ver mais com o coração e com a intuição do que realmente ouvir com o ouvido ou ouvir com os olhos. A gente tem muitas formas de ver, muitas formas de ouvir. E a gente tem que dar mais valor aí para o coração. Qualquer hora eu entro mais a fundo sobre isso. Mas por hoje é isso, pessoal. Então fiquem bem aí e saibam que todos são importantes, que todos são manifestação de Deus e que essa energia sempre está aí com a gente, independente de onde a gente esteja. E se você está se sentindo sozinho, é natural, porque a gente não, né? Muitas pessoas estão desconectadas e precisam dessa conexão novamente, para a gente voltar para a nossa família espiritual. E se a gente está aqui na Terra, por mais deprimente que a situação seja, ou se a pessoa está com depressão, existem formas de melhorar isso. A depressão também é uma forma da sensação de utilidade. É também uma manifestação disso. Eu já falei um pouquinho sobre depressão, talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Depressão tem N motivos. Pode ser uma deficiência alimentar, vitamínica, até de B12, de vitamina D e de outras vitaminas. Pode ser um problema energético ou espiritual. E pode ser também um senso de utilidade. Quando a pessoa não se sente útil, é lógico, ela se torna triste. E a tristeza e a depressão andam ali de mão dada. Então a gente pode trabalhar isso também a partir das práticas internas. A gente nunca está sozinho, por mais que a gente ache que esteja. Então todos são importantes nesse mundo, todos, sem exceção, são importantes. Por mais filha da mãe que seja, por mais merda que faça, a gente tem o nosso propósito aqui e as nossas experiências para vivenciar, que a gente pode se ajudar de alguma forma em outros níveis, para aqueles que têm afinidade, para aqueles que têm propósito. Busquem aí o seu meio. Então, seja uma oração, seja um mantra para Cristo, para Buda, para Laodicea, para Oxalá, não importa. Quando a gente se dispõe a trabalhar com espiritualidade, a gente traz ela para dentro de casa e as coisas começam a acontecer. E aí, naturalmente, a gente passa a mudar também o nosso meio com a bondade que nos cabe, né? Laodicea diz, na verdade, uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre gosto de citar isso, que ele fala assim: com quem é bom, sou bom, mas mesmo com quem não é bom, sou bom, pois boa é a virtude. Ou seja, se você tem virtude interna, mesmo com uma pessoa que não é boa, você vai ser bom, porque essa é a tua virtude, essa é a tua conduta, essa é a tua forma de ser. É lógico que se a gente precisar de dar um soco em alguém, a gente vai dar, se aquilo for o motivo correto. A questão é a gente saber até que ponto que a gente está certo em detrimento de outra pessoa.
Então busquem a própria verdade interna, se conduzam, façam a sua investigação, a sua introspecção, sente meditação, ore para Deus, para aquilo que você acredita, e as coisas vão passando a acontecer. Certo, pessoal? Abraço a todos, tudo de bom.